Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco nesse Conectados com a Palavra. Neste dia, em consonância com Anoitecendo com a Palavra, nós chegamos à leitura do capítulo 2 do livro do Êxodo. Êxodo capítulo 2. E aqui eu quero destacar 80 anos de vida de Moisés nesses 25 versículos que contém esse capítulo. O texto traz a informação de 4 mulheres que desobedeceram à ordem expressa do faraó do Egito. Joquebede, conforme informações que colhemos, também nesse texto ela era descendente de Levi, um dos filhos de Jacó. Levi é o patriarca da tribo sacerdotal em Israel. Joquebede desobedeceu à ordem do faraó. Outra é Miriam, filha de Joquebede, irmã de Moisés, também em concordância com a mãe, não segue a ordem do monarca. A terceira é a princesa, a filha de Faraó. Com certeza, ela tinha conhecimento da determinação do papai. E a quarta é a serva da princesa, outra mulher que certamente tinha conhecimento da lei, que veio do trono do soberano do Egito. A princesa constata que o menino é filho de uma das mulheres hebreias, então ele deveria ser jogado nas águas do rio Nilo. Essas duas mulheres tinham ligação direta com a sala do trono, a princesa e a sua serva, e não cumpriram a ordem expressa do soberano. A princesa mostra compaixão, sua compaixão fala mais alto que a ordem do faraó. Ela adotou Moisés. E outro fato inédito aqui, o faraó tem o propósito de enfraquecer o povo. A princesa adota o menino, que é criado nas dependências do palácio e que se tornaria o líder libertador do povo 80 anos mais tarde. Moisés, diz o texto, sendo já grande, sai para encontrar os seus conterrâneos. Isso quando tinha cerca de 40 anos. Moisés cansou de ser chamado filho da filha de Faraó. Nessa saidinha, ele se depara em uma situação, para ele pelo menos, bastante estranha, inusitada. Um israelita e um egípcio se desentenderam. Moisés, então, vai naquela base do deixa pra lá, quer procurar apartar a briga e acaba assassinando o egípcio. Fato este que desencadeou uma perseguição, não para que Moisés fosse preso, e sim que fosse morto. E diante disso ele foge deserto adentro, 450 quilômetros, chega à terra de Midian. Lá ele encontra Reuel. Reuel também é chamado Jetro. Há quem entenda que que Reuel seria seu nome, Jetro título, vez que era sacerdote. Reuel significa amigo de Deus e dá a ideia de ter sido monoteísta. Jetro pode ter sido seu segundo nome, como era muito comum na cultura da época. Bastante comum essa cultura naquele tempo. Isso poderia ser uma segunda hipótese. Moisés, estranho naquela área, desconhecido na região, se assenta junto ao poço. Essa era uma prática social. O poço geralmente ficava nas cercanias das cidades, das vilas ou povoados. Era este o local de encontro para quem não conhecia o local do vilarejo ou da cidade ou não era conhecido por lá. Lá, junto ao poço, certamente teria encontro com alguém a quem pudesse fazer perguntas ou obter informações desejadas. As filhas de Reuel, ele tinha 7 filhas, que cuidavam dos rebanhos de seu pai, elas se encontram com Moisés, junto ao poço. Os rebanhos, antes de serem recolhidos para o local onde pernoitavam, eram levados ao poço para beberem água. Naquele dia, os rebanhos e as filhas de Reuel chegaram mais cedo em casa, mais cedo que de costume. Por que assim, minhas filhas? Pergunta o pai. Elas respondem: um egípcio que estava lá junto ao poço nos ajudou a dar água aos rebanhos e assim chegamos mais cedo. Reuel então pergunta: por que ele não veio com vocês? A hospitalidade era marca bastante saliente entre os povos
ou pelo menos da maioria dos povos daquele tempo. Os midianitas são parentes distantes de Moisés. Lógico que Moisés, não sabe disso ainda. Os midianitas são descendentes de Abraão, da parte de sua segunda esposa, chamada Quetura, com quem Abraão se casou após a morte de Sara. E aquele faraó que estava à procura de Moisés, querendo sua morte, depois de 40 anos, morreu. Outro faraó ocupa o trono. E, como se diz, como tudo que está ruim não está tão ruim que não possa piorar, este novo faraó passou a oprimir ainda mais o povo de Israel. Muito mais. Se já estava oprimido, agora está mais oprimido ainda. Então, diante disso, Deus decide que é tempo de libertar o povo. Não está dito isso explicitamente nesse capítulo, mas nos versículos nos primeiros versículos, melhor dizendo, do próximo capítulo, nós vemos isso. Onde Deus, então, chama Moisés. São passados 80 anos que estão relatados nesse capítulo de 25 versículos. Então, boa leitura de Êxodo capítulo 2, ok? Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais essa leitura desse texto que estamos fazendo em Êxodo capítulo 2, que fala dessa experiência que Moisés viveu, do seu nascimento aos seus 80 anos de idade. E como tu tens usado de forma maravilhosa, especialmente nos seus anos seguintes, após esses primeiros 80. Ó Deus, que nós possamos aprender com a leitura, com a sequência da leitura que nós faremos nesse livro, para que seja orientação para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.